Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar para vocês o livro Direito Aduaneiro da União Europeia, Notas de Enquadramento Normativo, Doutrinário e Jurisprudencial, do professor José Rijo. Bem, é uma honra receber aqui hoje no Portal Aduaneiro o professor José Rijo, de Portugal, para comentar a respeito da obra Direito Aduaneiro da União Europeia, Notas de Enquadramento Normativo, Doutrinário e Jurisprudencial. O professor José Rijo é advogado, especialista em Direito Aduaneiro, diplomado em Estudos Avançados em Direito Tributário Europeu pela Universidade de Santiago de Compostela, é professor na Porto Business School, Universidade Católica Portuguesa, em diversas outras pós-graduações na área aduaneira, em logística, valoração aduaneira, origem, fiscalidade, e é coordenador científico da pós-graduação em Direito Aduaneiro Internacional da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa. É também autor de vários artigos publicados sobre matéria aduaneira em vários países, inclusive no Brasil, no Temas Atuais de Direito Aduaneiro 2, com uma contribuição sobre a origem. Né? É membro fundador e representante de Portugal na Green Lane, que é uma aliança de escritórios de advocacia na Europa, é membro da comissão executiva do Grupo Rangel e árbitro do Instituto de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto, e autor dessas versões que nós vamos comentar aqui, desse texto em língua portuguesa, e esse texto é de 2020, em 2019, um ano antes, foi publicado em espanhol, Direito Aduaneiro da União Europeia. A versão em português tem um item a mais, que trata especificamente de Portugal, e eu fiquei sabendo, inclusive, que tem uma versão a caminho em inglês, pela Wolters Kluwer. Aproveito para dar as boas-vindas ao professor José Rijo e abrir espaço para que ele comente tanto sobre essa nova versão, quanto faça um resumo da obra, da estrutura básica dessa obra publicada em 2020. Muito obrigado, caro amigo Rosaldo. É um enorme prazer e uma honra muito grande integrar aqui o seu painel de entrevistados do Portal Aduaneiro. Eu tenho acompanhado, tenho nomeadamente visto algumas das entrevistas e claro que para mim é muito honroso poder integrar este conjunto de aduaneiros. Eu diria que você tem vindo mais uma vez numa meritória iniciativa, que aliás é um apanágio seu, a desenvolver estes temas, enfim, à volta de uma paixão comum que temos os dois e não só, que é o direito aduaneiro. Muito obrigado pela lembrança e pelo convite. Quanto ao livro, na verdade, deixe-me começar por confirmar aquilo que referiu. Hoje mesmo, é uma grande coincidência, finalizamos a revisão da versão inglesa. A Wolters Kluwer mostrou interesse em publicar uma edição inglesa, dado tratar-se de um tema que, naturalmente, em língua inglesa terá muito mais divulgação no espaço europeu. E então, depois da edição espanhola em 2019, da edição portuguesa em 2020, teremos ainda, espero eu, durante este ano, uma versão editada pela Wolters Kluwer em língua inglesa. Está de facto confirmada essa impressão. Quanto à obra, eu quero começar por dizer que isto era já um projeto antigo, mas que por afazeres profissionais de vária natureza foi sendo adiado ao longo dos anos. Resolvi imprimir uma maior dinâmica nos últimos anos, nomeadamente após a publicação do novo Código Aduaneiro da União Europeia, em 2016. Eu tinha já muita coisa escrita que depois teve que ser reformulada à luz desse novo enquadramento normativo. E fundamentalmente ela nasceu de uma necessidade que eu vislumbrava de termos entre nós uma publicação que pudesse tratar de A a Z, digamos assim, à laia de um manual. Eu não quero pomposamente chamar-lhe um manual, porque não será, eu não sou um académico por excelência, mas a ideia foi tratar, no fundo, os temas aduaneiros, os grandes temas aduaneiros, e tendo sempre como pano de fundo o próprio texto do Código Aduaneiro da União. Então, ele está dividido em 6 partes, basicamente. Tem um primeiro capítulo introdutório muito curto, que eu consagro, no fundo, àquilo que é uma tentativa tímida de delimitação conceptual do direito aduaneiro.
onde falo muito vagamente sobre um tema que eu acho que nos é caro a todos nós aduaneiros, que é a autonomia, a Carta de Alforria do Direito Aduaneiro no plano das ciências jurídicas. Aliás, é um tema que eu gostaria muito de poder, enfim, noutra altura e com mais tempo, desenvolver. Eu só escrevi 14 ou 15 páginas sobre ele, aqui está apenas com caráter introdutório. Depois tem uma segunda parte que, inevitavelmente, tinha que ser consignada ao enquadramento geoaduaneiro de Portugal no comércio internacional. Tratar o direito aduaneiro em Portugal sem termos previamente uma noção do nosso enquadramento enquanto membro do pleno direito da União Europeia seria muito frustrante, porque todo o direito aduaneiro português é direito europeu. Como vocês bem sabem, nós temos aqui aquilo que se chama o princípio do primado, e então, em determinado tipo de matérias, que é o caso da política comercial externa da União Europeia, quem manda é Bruxelas, como eu costumo dizer, e, portanto, a legislação aplicável é a legislação europeia. E, portanto, esse segundo capítulo visa dar, no fundo, um breve enquadramento daquilo que foi a evolução do processo, ou tem sido a evolução do processo de integração europeu, na sua vertente aduaneira, até chegarmos ao Código Aduaneiro, e aquilo que distingue exatamente a versão portuguesa da versão espanhola é que eu dedico depois um capítulo àquilo que é o próprio trajeto de Portugal no âmbito deste processo de integração europeu. A terceira parte é uma parte de disposições introdutórias do próprio Código Aduaneiro da União, portanto, ainda, enfim, temas muito avulsos, o tema da representação aduaneiro, que é um tema muito interessante, o tema do operador económico autorizado, a questão das decisões proferidas pelas autoridades aduaneiras, em que circunstâncias é que elas podem ser sindicadas, as informações pautais vinculativas, enfim, é um conjunto de temas que, no fundo, algo dispersos, sem uma lógica sequencial entre si, mas que, na prática, se analisarmos, estão condensados naquilo que é exatamente a primeira parte do Código Aduaneiro da União, e, portanto, por aí nos ficamos. E depois temos três partes, que é onde nós, enfim, utilizando uma expressão portuguesa, metemos a mão na massa e tentamos ir ao âmago das questões, e que eu dividi, depois de alguma reflexão que fiz, inspirado um bocadinho naquilo que é a lógica do André Tremot e do Claude Berre num livro francês muito conhecido, que o Rosal também conhece bem, mas ainda com algumas divergências do ponto de vista que eles defenderam, eu entendi que os três capítulos, digamos, básicos, estruturantes do direito aduaneiro deviam obedecer aqui a uma lógica que é, no fundo, a dimensão declarativa do direito aduaneiro, por um lado, onde eu trato as questões relacionadas com a declaração aduaneira, nomeadamente, não é? Como é que a declaração aduaneira é apresentada na alfândega, que modalidades é que existem. Integro aqui a questão da própria classificação tal das mercadorias, ainda nesta vertente declarativa. Eu sei que muita gente discorda de mim, e se calhar com alguma razão, que entende que isto é a área fiscal, mas eu fui mais tentado a incluir isto na parte declarativa. Depois temos um quinto capítulo, que é da dimensão económica do direito aduaneiro, onde fundamentalmente falo dos regimes aduaneiros e dos regimes aduaneiros especiais, com particular ênfase, aqueles regimes que são suscetíveis de conferir vantagens fiscais e aduaneiras aos operadores económicos. E depois a parte sexta, que é, enfim, é 40% do livro, é, no fundo, a essência, aquela santa trilogia do direito aduaneiro que no fundo, é o tema da valoração aduaneira, ou do valor aduaneiro, que nós dizemos em Portugal, a origem das mercadorias e a tributação das mercadorias. Portanto, associado aqui ao conceito de dívida aduaneira, que é a terminologia que nós usamos na União Europeia para esse efeito. E, portanto, aqui, como eu dizia, em síntese final, a preocupação foi, no fundo, tentar bater todos estes temas. O livro tem esse segundo subtítulo de notas de enquadramento normativo, doutrinário e jurisprudencial, porque foi uma preocupação que eu tive, foi tentar enriquecê-lo com o maior número possível de contributos doutrinários, onde, aliás, também constam alguns do meu querido amigo Rosaldo Trevisan, e também elementos jurisprudenciais que no caso da União Europeia, são muito relevantes, as sentenças proferidas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Em linhas gerais, era isto que eu diria sobre a obra. Obrigado, professor José.
é interessante a gente ver tanto essa fundamentação na classificação originária lá do Le Droit Douanier, do BR do Tremor, quanto essa preocupação com essa trilogia santa do direito aduaneiro numa obra completa, uma obra que trata de basicamente todo o universo normativo aduaneiro europeu. E a gente sabe que a Europa se preocupou muito em codificar, né? Esse código de 2013 é uma evolução da redação dos códigos anteriores da União Europeia. Sem mais. E isso me remete já a uma pergunta, né? Quais são, a seu ver, aí, os principais desafios da União Europeia hoje, normativos, procedimentais? Quais são os grandes desafios da União Europeia atualmente? Em matéria aduaneira, os desafios que, a meu ver, se colocam à União Europeia, se quisermos extrapolar um bocadinho do domínio aduaneiro, são gigantescos e têm a ver até com a sua própria essência e os seus próprios propósitos. Aliás, o Brexit é disso o exemplo, mas enfim, isso levávamos para outra discussão que não cabe aqui e poderá ficar para uma outra ocasião. Em matéria aduaneira, eu diria, assim, entre outros, aqueles desafios de maior vulto com que a União se hoje debate, desde logo eu caracterizaria de natureza mais instrumental, que é a continuação do reforço numa aposta num sistema de informação, em sistemas de informação que possam, na verdade, conectar os 27 Estados-membros, as alfândegas, a assistência aduaneira dos 27 Estados-membros. Note que há por exemplo, algumas modalidades declarativas que estão previstas no Código Aduaneiro desde 2016 e que não estão ainda ativas porque não temos um sistema informático à escala dos 27 que as possibilitem funcionar. É o caso do conceito de desalfandegamento centralizado, é o caso do conceito das inscrições dos registros no declarante e, portanto, há aqui uma aposta firme. Todos nós que temos alguma ligação a este tema tínhamos já a convicção em 2016 que o projeto de em 2020 termos uma alfândega completamente informatizada era muito ambicioso e provavelmente não seria cumprido, isso veio-se a confirmar. A Comissão Europeia atirou já para 2025, portanto pôs aqui mais 5 anos para ver se consegue almejar esses objetivos, assim esperemos. Portanto, este é claramente, embora de natureza instrumental, um aspecto que está na ordem do dia e no pensamento dos dirigentes europeus, e depois eu também acrescentaria mais dois. Que se prende com o reforço e também um crescente na tentativa de celebração de novos acordos de livre comércio. A União Europeia, depois de alguns anos de alguma estagnação, nestes últimos anos, foram assinados vários acordos, o Canadá, o Japão, Singapura, o Vietnã, agora o Reino Unido, por força das circunstâncias, em tempo recorde já temos um acordo de livre comércio com o Reino Unido e, portanto, existem aqui também outros objetivos e todos nós desejamos e ansiamos, e nós dois em particular, que o acordo com o Mercosul também um dia venha a conhecer a luz do dia, como nós dizemos cá, e, portanto, eu tenho notado que há este propósito. E depois um terceiro que, porventura, numa hierarquia de importâncias, eu colocaria em primeiro lugar, que é as questões que se prendem com a defesa comercial e com o combate às práticas concorrenciais desleais. Tem vindo a ser muito notório nos últimos anos um número crescente de abertura de inquéritos, por exemplo, com vista à determinação de práticas de dumping ou de subvenções lesivas dos interesses do tecido empresário europeu, e também até o lançamento de medidas de salvaguarda convencionais no âmbito daquilo que nós designamos defesa comercial mais em geral. Isto eu diria que depois de muitos anos, de alguns 20 anos mais ou menos, desde 1995, a política comercial externa europeia ser caracterizada por aquilo que a meu ver, foi uma excessiva abertura aos mercados externos e, portanto, suscetível de lesar um bocadinho os interesses da indústria europeia. Temos notado nos últimos 3, 4 anos, fruto também das consequências da administração Trump, da própria guerra entre os Estados Unidos e a China, a própria União Europeia também tem tomado algumas medidas defensivas, eu diria tendencialmente protecionistas, por exemplo, na indústria siderúrgica isso é muito notório, e eu admito que isto seja para continuar nos próximos anos. Aliás, acabaram de ser renovadas por mais 3 anos as medidas protecionistas no que diz respeito aos produtos siderúrgicos e do aço, e portanto é uma característica que eu tenho vindo a notar e que certamente iremos acompanhar com muito interesse agora para os próximos tempos. A questão da defesa comercial é
preocupante, não só na Europa, é no mundo inteiro hoje. Não só na Europa, sim. Esse é um tema muito preocupante hoje, inclusive pela dificuldade que a OMC momentaneamente tem em relação à composição do órgão de solução de controvérsias, né? Também. Isso me remete a uma pergunta que é mais uma curiosidade, né? Uma curiosidade em relação aos estudos que você está desenvolvendo, seus interesses atuais. Quais são os seus temas específicos de interesse na área aduaneira hoje? O que você tem, a que você tem se dedicado mais nesses temas aduaneiros? Claro que, por força de deveres de ofício, na qualidade de advogado, eu tenho acompanhado muito de perto muitos destes processos de inquéritos anti-dumping. Nós temos tido alguma procura. O facto de estarmos integrados na Green Lane, que o Rosaldo assinalou inicialmente, e portanto estamos nesse clube de advogados especializados em direito aduaneiro, dá-nos uma grande visibilidade das práticas nos outros Estados-membros, e muitas vezes temos mesmo até importadores portugueses que têm que litigar em Bruxelas, e portanto nós temos acompanhado com muita proximidade esses temas, e portanto isso, por dever de ofício, tem sido um tema que me tem acompanhado nos últimos tempos. Agora, se me pergunta assim de âmbito geral, aqueles que suscitam mais o meu maior interesse e que eu tenho também dedicado bastante tempo, para além daquele que já aqui referi, que espero poder desenvolvê-lo a curto, médio prazo, que é uma reflexão mais profunda sobre a autonomia do direito aduaneiro e os seus caracteres, e tentar, no fundo, criar aqui as bases até para uma cadeira de introdução ao direito aduaneiro nas nossas universidades, que é coisa que ainda não temos. Eu citaria dois, que são dois clássicos que continuam a fazer-me pesquisar muito e a estudar muito. Por um lado, os temas da valoração aduaneira, como há bocado referi, há um contencioso muito grande, há alguma jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça que não tem sido muito feliz, a meu ver, em algumas decisões que tem tomado, e, portanto, é um tema que, por força das circunstâncias, mesmo ao nível daquilo que são os contributos da OMC neste âmbito, através dos seus compêndios, das suas notas consultivas, das suas opiniões consultivas, dos seus comentários, é algo que nós, no dia-a-dia, muito trabalhamos, e, portanto, eu tenho aqui uma posição que, neste momento, até em termos de alguma litigiosidade com as alfândegas, tenho vindo a assumir aqui em Portugal, porque não me revejo em muitas decisões que têm vindo a ser tomadas, e, portanto, é um assunto que tem merecido uma investigação grande da minha parte. E depois também um outro tema, que é um tema que continua a ser ainda não suficientemente tratado, que é o tema que se prende com a própria questão da origem das mercadorias e do caráter originário das mercadorias. Isto leva-nos aqui depois a outras questões que têm também reflexo no plano criminal até. Nós na União Europeia temos vindo a assistir a terríveis consequências ao nível das empresas europeias, em razão de autênticas redes de criminalidade organizada que funcionam por esse mundo fora, em particular no Sudeste Asiático, e muitas mercadorias que chegam à União Europeia supostamente como sendo originárias de países como Filipinas, Tailândia, Bangladesh, etc., são na verdade mercadorias chinesas, e isto tem sido um flagelo muito grande. E portanto, este tema está ainda muito por tratar, é um tema que tem estas consequências terríveis para as empresas, e nós, infelizmente, eu digo isto muitas vezes, as regras de origem, eu quando comecei a dar os meus primeiros passos em matérias aduaneiras com o meu avô, já quase há 4 décadas atrás, as regras de origem de então não eram muito diferentes das de hoje, e portanto alguma coisa está mal, porque o comércio internacional de há 40 anos não tem nada a ver com o atual, não é? E eu acho que isto é uma preocupação que nós aduaneiros devemos ter, e portanto é um tema também que merece, é um tema muito denso, e eu faço muita formação sobre ele, e há uma necessidade muito grande da parte das empresas em obter informação sobre estes assuntos, mas as regras não são ainda muito claras, e portanto, precisam claramente de uma atualização, não tenho dúvida. Eu diria assim, em linhas gerais, que tem sido isto digamos, o que me tem ocupado mais nas minhas atividades, quer académicas, quer operacionais, digamos assim. Obrigado pela resposta. Quando a gente escreve sobre um tema,
as inquietudes vão aparecendo. A gente tem vontade de cada vez mais explorar aprofundadamente cada um desses galhos da árvore tem que ir mais longe, né? Então é muito bacana a gente ver essa preocupação constante nos autores. A nossa conversa está muito bacana, mas eu vou ter que partir para a última pergunta por uma questão de limitação de tempo, e a última pergunta é uma pergunta padrão que eu faço para os autores, justamente para incentivar o estudo do direito aduaneiro em quem está começando. Tá? Então, eu te peço uma mensagem, um conselho, uma dica para quem está iniciando nas atividades aduaneiras, seja na advocacia, no estudo, um conselho aos futuros aduaneiros. Muito bem, eu não sei se serei um bom conselheiro, porque obviamente sou parte interessada, e este é um tema que a mim me entusiasma muito, isto enfim é uma tradição familiar já no meu caso, mas eu diria que em particular, pensando até nos alunos que frequentam e cursam Direito, e começando agora, felizmente, e em Portugal nos últimos 2, 3 anos, não mais do que isso, têm aparecido iniciativas muito interessantes nas nossas faculdades de Direito, em particular na Universidade Católica, promovendo pós-graduações e também até cadeiras de Direito Aduaneiro no âmbito das pós-graduações em Direito Fiscal. Eu diria que os futuros juristas desta área tributária mais em geral, poderão ter no direito aduaneiro aqui um excelente campo de intervenção para o futuro, nas suas atividades até de advocacia, porque está muito por fazer ainda nesta área. É um tema ainda muito, muito pouco tratado, muito pouco explorado. Há um déficit de informação, de conhecimento ao nível das próprias empresas muito grandes. O tecido empresarial, eu sinto isso de uma forma muito evidente há muitos anos, porque estou há muitos anos ligado na Porto Business School a trabalhos de campo, em empresas, e portanto há uma sede, uma vontade muito grande de perceber estes mecanismos, e portanto há aí um espaço de atuação muito interessante, muito importante. E por outro lado, como eu dizia há bocadinho também, o contencioso aduaneiro está a crescer, os litígios com as próprias alfândegas estão a surgir em maior número. Por exemplo, em matéria de inspeções aduaneiras, nos últimos anos as nossas alfândegas, até em razão no fundo das trocas de experiências que vão tendo com os outros Estados-membros, têm evoluído muito. Nós hoje temos técnicos nas nossas alfândegas muito capacitados, muito qualificados, que fazem investigações muito interessantes e, portanto, há aqui um patamar de exigência mais elevado que obriga a que as empresas também se socorram de profissionais, juristas, nomeadamente, para que possam depois debater e litigar com as alfândegas e, obviamente, com vista à defesa dos seus interesses. Portanto, eu acho que há aqui um espaço excelente. Os temas, de um modo geral, são fascinantes. Eu tenho muito essa experiência, tenho tido muitos alunos que nunca ouviram falar nisto e que, o ano passado, por exemplo, em Direito Fiscal, na minha cadeira, interessaram-se muito até os trabalhos finais de tese, quiseram versar sobre temas aduaneiros. Isto é muito interessante de percebermos isto, não é? Por outro lado, também, referir que, no caso de Portugal, digo isto com muito agrado, nos últimos 2 anos foram publicadas várias obras, não foi só o meu livro, em matéria aduaneira, o que diz que o setor está a mexer. Portanto, é muito interessante que hajam outras pessoas também a tratar o tema e, portanto, eu diria que serão muito bem-vindos todos aqueles que queiram dar continuidade e que aprofundem estes estudos. Cada vez mais a informação está hoje à disposição. Há excelentes eventos, como o Rosaldo bem sabe, ao nível da OMA, da OMC, e portanto, há aqui um vasto campo de trabalho que pode e deve ser explorado nestes próximos anos. Não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Bela dica, professor José Rijo. Agradeço pela conversa, super agradável, e até uma próxima ocasião. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite que me dirigiu uma vez mais. Muito obrigado. Se você gostou da conversa com o professor José Rijo, da apresentação do livro, deixe aí o seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias sobre direito aduaneiro e comércio internacional.